Olá! Dando sequência então ao edital, vamos falar sobre formatação de parágrafos. Vamos abrir o Word, vou clicar em todos os programas, ou melhor, vamos abrir aqui pelo Tile. Vou criar um range, vamos dizer que eu quero de 20 parágrafos por 2 frases cada um. Muito bem, o parágrafo, como eu já expliquei anteriormente, ele termina quando você pressiona o Enter, ou quando é inserido esse símbolo no final dele. Visualmente, podemos identificar, quando ligamos aqui o botão Mostrar Tudo, que os parágrafos eles terminam todo o final de linha. Esses parágrafos, então, eles permitem a você selecionar, separar o seu texto, diagramando da melhor forma possível o seu documento. A formatação de parágrafo, você vai encontrar diversos recursos de formatação na galeria Parágrafo da guia Página Inicial. Mas também você vai encontrar outra galeria Parágrafo dentro da guia Layout de Página. Nós vamos falar sobre os dois. O primeiro, que é o Página Inicial, vamos até o início. Vou apagar aqui essa letrinha que acabou ficando a mais. Vamos falar sobre os alinhamentos. Há 4 tipos de alinhamento para o seu texto. O primeiro deles, deixa eu escrever aqui, edital Banrisul. Todo parágrafo por padrão no Word, ele é alinhado à esquerda. Se você quiser centralizar, aliás, detalhe, tecla de atalho para alinhar à esquerda, Ctrl Q. Se você quiser centralizar o seu texto, pressione este botão chamado centralizar, cuja tecla de atalho é Ctrl E. A centralização ocorre conforme você vai digitando o texto, ele vai se redistribuindo de forma a ocupar sempre o centro entre a margem direita e a margem esquerda. Você também tem aqui o alinhamento direito, cuja tecla de atalho é Ctrl G. Quando você alinha à direita, todo o texto é alinhado aqui à direita. E o justificado quando as duas margens são repetidas. Você notará as diferenças, veja só, vou selecionar o documento inteiro com o Ctrl T e vou centralizar. Todos os parágrafos, então, foram centralizados uniformemente. Se eu alinhar tudo à direita, você vai ver que os textos estão alinhados aqui pela margem direita, enquanto que está totalmente irregular na margem esquerda. Quando justificamos o alinhamento, nós estamos alinhando tanto pela margem esquerda quanto pela margem direita. Você vai ver isso através agora, Se você notar, as nossas linhas do parágrafo estão alinhadas adequadamente. Ctrl J é a tecla de atalho que faz então justifica o seu texto. Vou selecionar o título novamente e vou centralizá-lo. Além desses 4 botões de alinhamento, você tem esse recurso aqui que é chamado de espaçamento entre linhas. Quando você trabalha com textos, normalmente você precisa criar uma separação, um espaçamento entre as linhas do seu parágrafo para tornar o seu texto mais legível. Se selecionarmos o documento inteiro e clicarmos nesse botão, você vai ver que o espaçamento de 1,15 ele está definido aqui por padrão. Nas versões mais novas do Word, a partir da versão 2007, a formatação padrão é de 1,15. 1,0 é o simples, aquele que não há espaçamento entre parágrafos. Veja só, vou parar o mouse sobre 1.0 e você viu que diminuiu o espaçamento entre as linhas, mas não o espaçamento entre os parágrafos. Se você aumentar para 1,5, para 2, 2,5, vai ver que entre as linhas esse espaçamento então vai sendo aumentado. Esse espaçamento é útil para que você possa criar uma melhor legibilidade no seu documento. Espaçamento de 1,5, então, ficaria ficaria desta forma. Outra característica que nós temos, além do espaçamento entre linhas, eu vou selecionar o nosso documento inteiro e vou deixar aqui como 1.0, que é o espaçamento padrão. Nós temos também o espaçamento entre parágrafos. Entre um parágrafo e outro, normalmente nós não separamos esses parágrafos pressionando um ou mais enters entre eles. Se você quer aumentar o espaçamento entre os parágrafos, você deve usar o recurso que está aqui na guia Layout de Página. Outro detalhe que a Microsoft mudou é que todo parágrafo já vem com espaçamento depois de 10 pontos. Ou seja, esse meu primeiro parágrafo, quando ele termina, ele insere esse espaçamento aqui de 10 pontos. É o equivalente a quase uma fonte de tamanho 10. Se você notar, se nós selecionarmos todo o nosso documento e zerarmos esse espaçamento, colocando 0, e pressionarmos o Enter, você vai ver que todo o nosso texto vai ficar mais uniforme. Nós vamos gastar menos páginas durante o processo de impressão, porque o espaçamento entre parágrafos foi retirado. Mas se o seu objetivo é criar esse espaçamento, então você pode escolher o seu parágrafo, você necessariamente não precisa selecioná-lo inteiro, você pode só clicar sobre o parágrafo e aí aumentar o espaçamento antes, vou colocar 18 pontos, e depois.
você vai ver que esse espaçamento é criado sem que você precise colocar o Enter. Se exibirmos aqui o comando mostrar tudo, você vai ver que não há Enter, não há espaçamento manual criado aqui entre esses parágrafos. E em matéria de edição, isso é muito melhor. Se selecionarmos o documento inteiro e entrarmos em layout de página e aplicarmos 18 pontos antes e 18 pontos depois, você vai ver que vai ficar bem espaçado um parágrafo do outro. Geralmente, espaçamentos grandes assim são feitos em contratos em que você precisa dar mais legibilidade também ao seu documento. Esse recuo, eu vou falar dele já já. Vamos voltar lá para a nossa guia página inicial. Além desse espaçamento entre linhas, né, que você vai poder ministrar aí no seu parágrafo, há também algumas outras formatações, como, por exemplo, preenchimento ou sombreamento. Se você quer colocar uma cor de fundo no seu parágrafo, você pode escolher aqui a cor desejada e ela vai ser aplicada ao seu parágrafo inteiro. Se o objetivo é dar destaque a um título, você pode fazer isso também, preenchendo a cor de fundo desse parágrafo, eliminando o espaçamento dele, vamos deixar aqui 0, e você vai ver que a cor vai ser aplicada adequadamente. Para tirar a cor, você pode vir até aqui e escolher 100 cores. E o processo é o mesmo das cores da fonte. Você pode criar cores personalizadas, cores padrão RGB, não importa. A cor de fundo, então, ela serve justamente para isso, para dar um destaque a uma determinada informação. O sombreamento, na verdade, serve para isso. Além do sombreamento, nós temos as bordas de parágrafo. Se você selecionar um parágrafo ou clicar sobre ele, você pode aplicar bordas em toda a volta do seu parágrafo para dar um destaque no texto. Como também você pode aplicar bordas, por exemplo, direita, onde o risco somente no parágrafo direito será exibido, e uma borda à esquerda. Você cria um destaque para o seu documento um pouco diferenciado do padrão. Ou você pode fazer o inverso, escolher aqui tudo sem bordas e definir um parágrafo superior, né, uma borda inferior. Note que você consegue dar destaques simplesmente criando linhas ao redor do parágrafo selecionado. Os parágrafos têm outros recursos que são controlados através desses espaçadores, que eu vou explicar logo na sequência. Por enquanto, se você quiser então aplicar essa formatação, você pode também selecionar textos e aplicar o texto aplicar essa formatação de bordas a um texto específico, desde que você selecione esse texto antes, pois se você selecionar apenas um parágrafo, essa formatação vai ser aplicada ao parágrafo e não ao texto selecionado. As bordas, você também tem mais configurações de bordas, como por exemplo, aqui na parte de baixo, clicando em bordas e sombreamento, você tem várias definições de bordas pré-configuradas com sombra, vários estilos de linhas diferenciadas. Você pode até definir a cor da sua borda, qual é a largura em que ela vai ter. E tudo isso, né, vamos colocar apenas a caixa sem sombra, posso aplicar OK e você vai ver que ele vai ser aplicado diretamente ao parágrafo que está selecionado. Se você selecionar todo o seu documento, todo o seu texto, todas as suas páginas receberão essa configuração de parágrafo. Dentro aqui das configurações das bordas, há um item interessante, né, bordas e sombreamento, que são as bordas de página, em que você pode colocar aqui uma arte. Agora que nós estamos nos aproximando do Natal, você pode fazer aí seu próprio cartão de Natal, mas lembrando que as dimensões ele sempre vai tomar como base a extremidade da página. Clique em opções, defina aqui que você quer que ele tome como base o texto, pressione OK, você pode até diminuir um pouquinho o tamanho dos pinheirinhos e dar um OK, e vai ver que o seu cartão de Natal está praticamente pronto. Olha só, essa formatação ela ocorre por toda a página, em todas as bordas. Não importa se você insira mais páginas ou não, essas bordas de páginas estarão por todo o seu documento. Além das bordas, você tem aqui outros recursos na parte superior da tela, mas para explicá-los eu vou inserir um documento novo pressionando Ctrl O. Ctrl O abre um documento novo. Esse primeiro item aqui é chamado de marcador. Os marcadores são úteis principalmente quando você tem que criar uma lista. Veja só, item 2, item 3, item 4. Eu não gosto desse espaçamento que vem por padrão no documento, então eu gosto sempre de vir aqui em Layout de página, reduzir isto para 0, e eu posso definir isso como padrão para todos os documentos, clicando aqui no assistente de parágrafo, clicando no botão Definir como padrão e todos os documentos baseados nesse documento normal. A partir de agora, todo documento que eu abrir já não vai ter mais essa configuração. Os marcadores por símbolo, quando você seleciona vários parágrafos e aplica os marcadores por símbolo, você vai ver que esses símbolos serão inseridos antes do parágrafo e são ótimos para criar listas de itens.
Se você clicar na setinha de opções, além desse padrão que é essa bolinha, você ainda pode colocar outros símbolos que vêm com o Word, ou ainda criar o seu próprio marcador, clicando aqui em definir novo marcador e escolhendo um símbolo, uma imagem ou uma fonte. Eu posso, por exemplo, vir aqui em símbolo, escolher uma fonte chamada Wingdings, que é muito interessante. Essa fonte Wingdings ela tem diversos desenhos que você pode aproveitar. Vou colocar aqui esse smile, vou dar um OK e vou dar um OK. Você vai ver que agora são smiles que tem aqui no meu marcador. Eu posso também clicar aqui novamente em definir novo marcador, colocar uma imagem. Essa imagem ela vai ser buscada tanto da galeria, né, do próprio Word, quanto você pode importar do seu computador uma imagem para utilizar. Eu vou escolher aqui uma imagem qualquer, vamos lá. Vamos pegar uma que seja simples. Essa aqui, o meu avatar. Vou dar um OK, vou dar um OK, e aqui ele está como marcador de um item. Tudo isso você pode fazer de maneira bem simples. Perceba que é só clicar e alterar as opções. Para eliminar o marcador, você deve selecionar o parágrafo. Selecione o parágrafo em que eles estão e clique no botão desligando os marcadores. Além dos marcadores por símbolos, nós temos os marcadores por números. Eu posso selecionar esses itens e clicar para marcar com marcadores numéricos. Se você quiser alterar o padrão dos marcadores numéricos, também clique nessa setinha de opções. Veja que você tem aqui primeiro, né? Você tem os marcadores aqui com parênteses, você tem números romanos, letras minúsculas, letras com ponto, algarismos minúsculos, né, em romano. Então tem uma série de formatações que você pode alterar. E é claro, se você não gostar de nenhum deles, você pode vir aqui e definir um novo marcador de formato de número, escolhendo o tipo de marcação que você quer. Vou cancelar. Para tirar, a mesma forma, você vem aqui e desmarca essa opção. Por outro lado, existem marcadores de níveis no próprio Word. Selecionando os itens e clicando nesse terceiro botão, nós vamos ter marcadores de níveis que podem ser, começando com números, depois com letras, depois com números, eles vão se alternando. Você pode ter só números, símbolos, títulos, seções e capítulos, artigos, títulos. Então você pode escolher aquele que melhor lhe adequa e clique sobre ele para aplicar ao seu texto. Se você vai criar um subitem, por exemplo, esse item 2 vai ter o item 2.1. Eu dou um Enter. E assim que for inserida a numeração, pressione a tecla Tab. Ele vai incrementar esse contador em mais 1. Agora é 2.1. Eu posso escrever aqui item 2.1. Se eu der um Enter, você vai ver que esse marcador vai criando as numerações de forma automática. Se eu quiser esse marcador agora para o item 4, eu dou um Enter, pressiono a tecla Tab e eu tenho então agora esse nível aqui. Mas, e se eu quiser um subitem dentro de 4.1? Pressiono a tecla Tab também. Veja só, 4.1.1. Sempre que você quiser colocar subníveis, você deve pressionar a tecla Tab para ir adicionando-os. E para remover é a tecla Backspace. Os marcadores de níveis, então, eles podem ser tanto numéricos, quanto, se você clicar aqui, eles podem ser artigos, seção. Há vários itens que você pode configurar no seu formato, aí no seu documento. Eu gosto desse item numérico, principalmente quando eu vou redigir algum manual, vou redigir algum documento técnico em que eu preciso numerar os itens por tópicos. Esses dois botões aqui são chamados de diminuir recuo e aumentar recuo. Vou selecionar tudo, vou apagar e vou gerar um range de 5 parágrafos com 2 frases. Quando você está com o parágrafo selecionado e clica nesse botão aqui chamado de diminuir recuo, nada acontece, porque os marcadores de recuo não foram alterados. Mas se você pedir para incrementar, vai ver que esse recuo vai andar exatamente 1,25 centímetros, reposicionando o seu parágrafo aqui um pouco à frente. Então você pode aumentar o recuo do seu texto ou diminuir o recuo de forma a limitar o local onde essa informação ela vai aparecer. Aqui do lado direito é a mesma coisa. Se você notar, nós temos esse controle que, se arrastado para dentro, vai limitar a porção, o local onde o seu texto vai ser inserido. Com isso, você consegue criar citações aí para processos, citações para trabalhos, simplesmente reduzindo a área útil que o seu documento tem no parágrafo. Esse botão, então, de aumentar e diminuir recuo está diretamente relacionado com esses três controles. Esse controle aqui é chamado de classificação. Digamos que você tem vários itens, vários parágrafos aí no seu documento e quer colocá-los em ordem. Vou colocar aqui uma lista de nomes de super-heróis. Então, vou colocar aqui Super-Homem, vou colocar aqui Homem-Aranha,
Mulher Maravilha e Aquaman. Como colocar esses parágrafos em ordem classificatória crescente? Eu posso selecionar todos os parágrafos e clicar nesse botão chamado de classificar. Assim que eu clico sobre ele, esta janela é aberta, perguntando que tipo de classificação que eu quero. Bom, eu quero uma classificação por parágrafos, mas ela também pode ser por campos personalizados. Esse parágrafo ele vai ser do tipo texto, ele identifica automaticamente, mas poderia ser número ou data, e eu quero da ordem crescente. Assim que eu der um OK, você vai ver que vai ser colocado em ordem. Se você quiser em ordem decrescente, basta trocar esse controle para decrescente e clicar em OK, que agora será do maior para o menor. A classificação de dados é útil para se você quiser ordenar itens sem ter que escrevê-los todos na ordem correta. Você pode digitar um monte de valores e, por exemplo, numa lista de chamada, classificar o nome dos seus alunos ou das pessoas que você quer chamar em ordem alfabética. Temos também esse controle que é mostrar tudo que eu já lhe mostrei, então esse aqui eu não preciso. E vou complementar a explicação de parágrafo explicando como funcionam os recuos de primeira e segunda linha. Vou fazer um novo range, vai ser de 20 para, vamos colocar 10,4. Tenho agora 10 parágrafos com 4 frases cada um. Quando você quer dar um destaque no seu texto, normalmente você colocaria algumas barrinhas de espaço antes do texto começar. Mas a mesma quantidade de que você coloca de espaços aqui pode não ser a mesma do parágrafo seguinte. Quando você quiser dar espaçamentos no seu parágrafo, na primeira linha, utilize esse primeiro triângulo aqui invertido, chamado de recuo de primeira linha. Se você quer aplicar isso a todo o seu documento, selecione o documento inteiro, pressionando Ctrl T, e arraste esse controle até a posição desejada. Vou colocar aqui em 2,5 cm. Ao soltar o botão do mouse, você vai ver que todos os seus parágrafos foram formatados e todo o texto agora está começando em 2,5. Se nós selecionarmos todo o documento e justificarmos, você vai ver que o layout do meu documento já fica bem mais fácil, bem mais agradável de ser lido. Selecionando todo o nosso documento também, se você quiser desmarcar essa formatação, você pode voltar esse controle para trás, fazendo com que o texto volte à sua formatação normal. Se você, por exemplo, é advogado, ou se você está fazendo um contrato, ou fazendo um trabalho em que muitos itens precisam de destaque, por exemplo, logo no comecinho de cada parágrafo você coloca lá uma cláusula, você coloca algum recurso, e você quer dar destaque para esses recursos, eu estou copiando e colando o texto. Você pode usar o espaçamento a partir da segunda linha, veja só. Vou selecionar então esses 3 parágrafos, não preciso selecionar o parágrafo 3 inteiro, e vou arrastar esse controle aqui do meio, chamado de recuo deslocado. Clico com o mouse e puxo esse recuo deslocado até a posição que eu quero, 2 centímetros. Ao soltar o botão do mouse, você vai ver que agora o título do meu parágrafo é que vai ficar em destaque. Todo o texto a partir da segunda linha vai acompanhar o alinhamento que eu defini que seria. Se eu quisesse 3, 4 centímetros, tanto faz. Bastaria arrastar esse recuo deslocado para a posição desejada. Por último, nós temos um outro recuo, que é esse que deixa eu eliminar esses capítulos, prontinho. O terceiro controle, na verdade eles são 13, não 1, é este aqui. Esse último é chamado de recuo à esquerda. Quando você seleciona um parágrafo e você quer reduzir o espaçamento desse parágrafo, você pode arrastar esse recuo deslocado para dentro para limitar o espaçamento que o seu parágrafo vai ter. Não deu certo porque eu estava com outra área selecionada. Vamos lá, 3 centímetros. Agora sim, eu posso fazer o mesmo com esse recuo à direita, tirar 3 centímetros do meu documento e você vai ver que ele vai ficar então com um espaço bem mais delimitado. Eu tenho agora um espaçamento, uma parte do meu documento ela está menor, uma parte do meu parágrafo então está limitando o texto. Para separar esse parágrafo dos demais, eu entro em Layout de página e posso aumentar o espaçamento antes e o espaçamento depois para ter uma diagramação perfeita. Se você percebeu, esse recuo é aquele recuo que fizemos anteriormente. Veja só, recuo de 3 centímetros, que é esse recuo à esquerda, e recuo à direita, que é esse aqui. Ao invés de arrastar o controle, você pode vir até aqui e digitar em centímetros a distância que você quer que eles se recuem, que eles farão então um ajuste. Perceba que as configurações de parágrafo também são simples. Elas estão todas aqui à mostra e de fácil acesso. Você pode clicar e usar o recurso. Para saber se um recurso está aplicado ou não, basta olhar para o botão e ver se ele está com essa linha laranja, se existe essa linha em volta dele.
isso indica que ele está selecionado, ou seja, a formatação desse parágrafo é justificado. Se você quiser saber a formatação de um parágrafo ou de uma fonte, selecione esse texto e observe aqui na barra de ferramentas como estão os botões. Normalmente é assim que você vai conseguir também responder questões capciosas, em que você vai ter que analisar um print de uma tela. Vamos voltar lá para o nosso edital, ele está fechado, vamos abri-lo novamente. E vamos marcar como concluído esse nosso item formatação de parágrafos. Além de formatação de parágrafos, eu posso também pintar aqui, vamos colocar o marca-texto vermelho, as bordas. Você viu que nós já marcamos as bordas e eu posso marcar também os marcadores de numeração. Perceba como foi simples e rápido. Na próxima aula, nós vamos falar sobre esses outros itens, como tabulação, quebras, cabeçalho, número de página e, por último, eu vou deixar uma aula específica sobre tabelas, pois esse é um recurso bem bacana. Se você se recorda, nós temos algumas características, alguns detalhes diferentes da forma de trabalhar com tabelas no Writer, um pouco diferentes do Word. E eu espero nessa aula demonstrar para você quais são essas diferenças. Nós já falamos um pouquinho sobre quebras, você se lembra? Lembrei agora. Nós falamos sobre a quebra de colunas, quando pressionamos Ctrl Shift Enter para quebrar colunas. Eu ainda não ensinei como fazer as quebras de página manual, e esse vai ser assunto então da nossa próxima aula. Vou salvar o edital, vou fechá-lo, nosso arquivo temporário foi eliminado, nós estamos prontos então para começar a próxima aula. Até já!